Aula 3. Vamos agora falar um pouco mais sobre as divisões da história. Aula 1, o que é história, a história e tempo na aula 2. E agora entender um pouco mais desses períodos aí da história. Para organizar a compreensão dos estudos históricos, os pesquisadores dividiram a história da humanidade em dois grandes períodos: pré-história e história. Essa divisão histórica foi feita pelos europeus no século XIX, que tomaram como marcos divisórios acontecimentos importantes do ponto de vista da Europa. Por isso, essa visão é chamada eurocêntrica, porque situa a Europa no centro desses marcos, como se o mundo girasse em torno dela. Exemplo, nosso país passa a existir a partir de 22 de abril de 1500 com Cabral, que é a descoberta do Brasil. Então é importante entender esse contexto, esse desenvolvimento da humanidade, não só na Europa, em outros continentes, mas no nosso país, no Brasil. E isso, entender, desenvolver o conhecimento em humanidade, a partir da história, da noção de tempo, é importante e vai facilitar para você seguir com os seus estudos e também entender e valorizar a disciplina história. Vamos dando uma sequência aqui. Periodização da história. O que vem a ser essa periodização da história? É um método cronológico usado para contar e separar nosso tempo histórico. A periodização é o estudo da história geral, que a humanidade costuma dividir a história humana para fins didáticos. Toda vez que falamos de um assunto relativo à história, nos deparamos com a divisão dos tempos históricos. E como que será que está dividido esses tempos históricos? Então vamos lá, em resumo, são 5 períodos, épocas ou idades, ao que se denomina periodização clássica da história. Então vem aí a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade